Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1100. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo, Juventude e Internacional pelo Campeonato Gaúcho. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Internacional como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Terceiro jogo, Novo Hamburgo e Caxias pelo Campeonato Gaúcho. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Hamburgo como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Caxias como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Quarto jogo, Tombense e América Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Brusque e Marcílio Dias pelo Campeonato Catarinense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque como mandante, a equipe teve 4 empates e uma derrota. Já o Marcílio Dias como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Sexto jogo, Criciúma e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma como mandante, a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Chapecoense como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo, Portuguesa de Desportos e Mirassol pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Portuguesa de Desportos como mandante, a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Mirassol como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo, Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nono jogo, São Bernardo e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Água Santa como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Décimo jogo, Ponte Preta e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Ponte Preta como mandante, a equipe teve uma vitória e 4 empates. Já o Novo Horizontino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 11º jogo, Atlético Bilbao e Barcelona pela La Liga. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Bilbao como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Barcelona como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo, Bragantino e Santos pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 13º jogo, Vasco da Gama e Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já a Portuguesa como visitante, nos últimos 5 jogos teve 5 empates. 14º jogo, Volta Redonda e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Nova Iguaçu como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.